Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aí à semana do balanço das empresas e hoje eu trouxe uma empresa que eu já falei dela anteriormente aqui e creio que ela seja uma grande oportunidade. Vou falar muito dela nesse canal. Eu acho que essa empresa está passando por aquele momento que os grandes investidores gostam muito, o que está passando por dificuldades e ela é uma excelente empresa, está com preço super atrativo e isso aí é que gera retorno no longo prazo para o acionista e isso aí é que fazem as pessoas ficarem ricas. Então a empresa de hoje é a Sanepar SAPR4, uma empresa de saneamento básico do estado do Paraná. Então vamos hoje estudar aqui o seu relatório do segundo trimestre de 2021 e ver como que foi sua receita, seu lucro. Depois vamos passar para os indicadores fundamentalistas para ver se ela está atrativa para a gente comprar e lá no final eu vou dar uma analisada dela na análise gráfica e análise técnica. Então o vídeo está completinho, essa empresa é uma grande oportunidade, fica de olho nela e é isso que gera riqueza. Então vamos para o vídeo sem enrolação. Sanepar SAPR4. Começando com o valor atual da ação, a SAPR4 está sendo negociada a R$ 3,80. Sua valorização nos últimos 12 meses foi de menos 29,89% e no mês atual foi de menos 3,55%. Então a empresa está sofrendo nos últimos anos aí, principalmente no ano passado e nesse ano agora, por conta da crise hídrica e do reajuste tarifário que não agradou os investidores. Dividend yield de 5,33% e nos últimos 12 meses ela pagou 20 centavos por ação. O dividend yield histórico dela é de 6,52% e ela consegue manter um pagamento aí na casa dos 5% aproximadamente. Então ela é uma boa pagadora de dividendos. Seu free float é de 79,97%, ou seja, a quantidade de ações que estão disponíveis no mercado para a gente negociar. E o valor de mercado dela é de 5,6 bilhões, então ela é uma small cap ainda. O PL dela, ou seja, o preço sobre o lucro, está em 5,82 atualmente, um ótimo PL, e a média histórica dela é de 7,37. O preço sobre o valor patrimonial, ou seja, o quanto o mercado está disposto a pagar por ela, está em 0,79. Ela está sendo negociada com 21% de desconto. Talvez aqui esteja a grande oportunidade nessa empresa. E a média histórica dela é de 1. Então, ou seja, o mercado sempre está pagando o preço justo ali por aquela empresa, mas agora ela está com um desconto muito atrativo e nós vamos ver para frente que ela é uma excelente empresa. Passando agora para a parte dos resultados do segundo trimestre dela, a sua receita líquida aumentou 10,7% em relação ao segundo TRI de 2020. O seu EBITDA aumentou 23,3%, ou seja, a capacidade de geração de caixa. O lucro líquido aumentou 16,7%. O seu ROI anualizado teve uma queda aí de 3,9 pontos percentuais. A dívida líquida dela aumentou 9,7%, sua margem bruta aumentou 2,2% e o seu endividamento, olhando o indicador de dívida líquida sobre EBITDA, aumentou 0,2 pontos percentuais. Os custos de despesas operacionais aumentaram em 2,8%, ou seja, mesmo passando pela crise hídrica, mesmo passando por conta desse reajuste tarifário, mas principalmente a crise hídrica, porque abaixou lá o nível dos reservatórios, ela ainda consegue gerar um pouquinho mais de receita, um pouco mais de lucro. Então a empresa ainda continua sendo eficiente, mesmo passando por dificuldades. Trazendo essa parte aqui agora a título de curiosidade, o número de ligações de água e o número de ligações de esgoto e o investimento, ou seja, mesmo no meio de uma crise, as pessoas constroem casa e precisam fazer a ligação da água e a ligação do esgoto. E o que acontece? Sempre que a variação do mês de junho de 2021 para junho de 2020, a ligação de esgoto e de água está aí variando 3% a mais de ligação. Então sempre vai ter gente ligando as suas águas e seu esgoto. E deixa de pagar uma continha para você ver no final do mês o que acontece. Vai cortar. Outra coisa muito interessante desse setor de energia e setor de saneamento básico. A continha chega todo mês, gente. Não tem jeito não. Todo mês você tem que pagar ali pela taxa de esgoto, pela taxa de água. E isso aí sempre está gerando receita para a empresa. Essa é uma das grandes vantagens de investir nesse tipo aqui, nesse setor de utilidade pública.
Olhando aqui embaixo para ver os investimentos que ela tem feito, ela aumentou um total aí de 24,7% de investimentos em relação ao segundo tri de 2020. Então a empresa também continua fazendo investimentos, crescendo, ganhando mercado. A evolução do volume de faturamento da água, a gente acabou de ver que está ligando água, está ligando esgoto. E a evolução desse volume de faturamento diminuiu. Por quê? Por causa da estiagem. Então ela está fazendo racionamento e isso aqui é consequência disso. Vai diminuir o volume faturado de água e vai diminuir o volume faturado de esgoto. Normal, crise hídrica, mas uma hora essa crise vai passar. O volume de barragem dessa empresa, para vocês terem uma ideia, de 2020 aqui para cá, ela vem aumentando, então vai voltando, está normalizando aos pouquinhos. É claro que ainda não está nos patamares ideais, mas uma hora essa crise hídrica passa e essa empresa começa a gerar muito retorno de novo, e aí os acionistas vão crescer o olho nela de novo e você já vai estar lá com a sua no bolso, tranquilo, pagando 21% de desconto, já encheu o seu carrinho e você vai ficar só esperando a valorização para você ficar rico. Evolução dos indicadores da empresa, para você ter uma ideia, mesmo passando por todas essas dificuldades, o patrimônio líquido dela cresceu 5,3% em relação a dezembro do ano passado. O valor patrimonial por ação, que isso aqui é muito importante para nós investidores, cresceu 5,4%. Então a empresa continua gerando resultado, mas os acionistas não estão enxergando isso com bons olhos. Eu estou enxergando isso com bons olhos. Pegando os indicadores fundamentalistas dela, margem bruta é excelente, ela consegue manter esse patamar aí, ó, de 59,41% é a margem bruta atual dela e a média de 58%. Então ela está dentro aí do seu grau de eficiência normal histórico, está com 59% de margem bruta, isso é muito bom. E o ROI dela aqui, o indicador de rentabilidade, bonitinho, crescente e constante no longo prazo. Teve essa queda aqui por conta de pandemia, crise hídrica, reajuste tarifário, e aí é claro que vai afetar no curto prazo dessa empresa, mas nós somos investidores de longo prazo, então essa empresa vai gerar retorno para você lá na frente. ROI está muito bom, margem bruta muito boa. Receita líquida dela cresce bonitinho ao longo dos anos, crescente e constante. Lucro líquido dela muito bom, crescente ano após ano, muito bom mesmo. Aqui teve essa queda do lucro que agora faz parte. Patrimônio líquido crescente e constante. Então é uma empresa que está te gerando receita, está te gerando lucro e está te gerando patrimônio crescente, gente. Isso aqui que é a empresa. Dívida líquida dela crescente, por quê? Porque ela tem uma despesa com investimentos bem alta também, ela está investindo crescente aqui também, tá bonita, tá ganhando mercado, tá crescendo cada dia mais e mais, fazendo mais ligações de água, de esgoto, e o grau de endividamento da empresa com esse indicador dívida líquida sobre EBITDA hoje está em 1,57 e a média é 1,65. Isso aqui é o quanto que a empresa consegue honrar suas dívidas apenas utilizando o caixa dela. Então, com 1,57 anos, ela pega o caixa e paga toda a sua dívida líquida. E aqui é a geração de caixa dela ano após ano crescente. Então, ela cada dia que passa consegue gerar mais caixa. Isso é sinal de saúde da empresa. Passando agora para a análise gráfica dela, SAP-R4, gráfico mensal. Coloquei esse ourozinho aqui porque essa empresa é uma mina de ouro. Só para você ter uma ideia, se você tivesse investido em 2000, 2001 aproximadamente, 20 anos atrás, 10 mil reais, hoje você teria 1.800.000 reais. Então ela teve uma valorização de 18.300% nesses 20 anos. Então a empresa é muito rentável e a valorização dela foi excelente. Alguns pontos importantes que eu trago aqui no gráfico mensal, essa LTA de longo prazo dela aqui, ela tem que respeitar, o mês atual está abaixo dela aqui, ela tem que voltar a retornar aqui, mas o mais importante que eu estou vendo aqui é que ela está respeitando essa média móvel de 72 períodos no gráfico mensal. Aqui no MACD dela, o que eu vejo importante? 2016, MACD estava no extremo aqui, a mesma coisa está acontecendo atualmente. E o que aconteceu quando ocorreu aqui em 2016 foi essa grande correção, depois ela teve uma valorização de 530% em menos de um ano aproximadamente. E se pegar dessa parte aqui até dezembro de 2020, antes da pandemia, foi uma valorização de 1000%. Então eu espero muito dessa empresa que ela vá corrigir quando passar essa crise hídrica e os investidores começarem a enxergar ela novamente
aí você já vai ter comprado a sua ação com desconto lá de 21%. Passando para frente aqui agora, gráfico semanal dela, LTA bonitinho aqui. Alguns pontos importantes do gráfico semanal dela são o seguinte: suporte 2,35, suporte 3,77, que é muito importante, já tocou ele várias vezes em outros momentos do passado. Resistência de 6,30 e a resistência máxima de 6,97 que ela pode encontrar aí. LTA dela aqui no médio prazo está aqui nessa LTA, nesse triângulo que nós vamos enxergar mais para frente. E pontos importantes: MACD está no extremo, acho isso aqui muito atrativo. Índice de força relativa também está aqui embaixo, está quase nos seus extremos, então está em pontos muito bons para compra, porque descer muito mais do que isso aqui eu acho difícil. Então creio, para mim, gráfico semanal está atrativa também. Gráfico diário dessa empresa, essa LTA dela aqui, médio curto prazo, esse suporte aqui formaram esse triângulo. Então ela está passando aqui, daqui os próximos dias, próximas semanas, por um momento muito decisivo. Ou ela rompe aqui para cima e vai embora e achar uma certa resistência aqui próximo dos seus R$ 5,50, R$ 5 aproximadamente, ou ela rompe aqui para baixo e vai buscar os seus R$ 3, que seria o próximo suporte dela aí. MACD dela também está aqui embaixo, está no extremo. Índice de força relativa está no extremo aqui também, então creio que ela vai dar uma altazinha aí nos próximos dias. Estou aqui na torcida para ela. E se ela romper aqui, ela vai buscar os seus R$ 5,25 aproximadamente. E se ela romper para baixo, continuar essa tendência de baixa dela, vai buscar os R$ 3, que é o próximo suporte interessante. Para mim, gráfico mensal, índice de força relativa, MACD dela está interessante. Gráfico semanal, índice de força relativa, MACD está interessante. E gráfico diário, índice de força relativa e MACD, para mim também dela está muito interessante. Então é uma empresa que é muito excelente nos seus resultados, demonstra sempre patrimônio crescente, receita crescente, lucro crescente. O gráfico dela está muito atrativo, ela está sendo negociada a preços atrativos, 21% de desconto. E aí agora você decide se vale a pena ou se não vale a pena investir nessa empresa. Eu falo que para mim vale muito a pena, tenho ela em carteira e sempre que tenho um dinheirinho em caixa eu vou lá e aumento os meus aportes nela, baixo o meu preço médio dela ali e vou continuando com ela na carteira para o longo prazo, para daqui 10, 20, 30 anos com ela aí, para ter esses retornos de milhares e milhares de %, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, já dê o likezinho aí pra gente, já se inscreva aqui no canal, ative esse sininho de notificação para você receber todo o conteúdo daqui, porque nós vamos estudar muito a Sanepar ainda, sempre vamos fazer vídeos dela aí, porque essa empresa, escreve o que eu tô te dizendo, ela vai deixar a gente rico, vai trazer muito retorno pra gente no longo prazo. Beleza? Então um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!